Manda salve, Vega aqui, e se tem uma coisa que eu gosto é um gênero bem específico de jogo chamado Hack and Slash. Provavelmente você já deve ser familiar com o gênero, ou subgênero tecnicamente, por alguns sucessos que a gente já viu sair e vir, como por exemplo God of War, Metal Gear Rising ou Bayonetta, por exemplo. E o efeito que esses jogos tiveram numa grande parte dos jogos atuais, que muitas vezes nem são o mesmo tipo de jogo, mas eles têm algumas mecânicas como medidor de combo, nota de desempenho, e muito mais coisas que, por fim, acabam recompensando o jogador por tentar coisas novas. Embora isso não seja exclusivo de Hack and Slash, é muito bom você ver uma galera indie que tá criando jogos ali por conta própria, citando o DMC, por exemplo. E um desses jogos, que liberou uma demo recentemente, é o que eu vou analisar hoje. Sejam muito bem-vindos à Vega Preview de Genokids. O Genokids se descreve como um hack and slash acelerado que você controla uma banda que tem que parar uma invasão alienígena. O que é bem simples e direto ao ponto, história de gente salvando o mundo já é bem comum, mas o destaque mesmo estão para essas pessoas em si, que levam o nome do jogo, sendo os Genokids. Cada um é nomeado baseado em uma cor, por exemplo, a gente tem a Blue, que é a guitarrista, o Red, que é o baterista, a Yellow, que é a baixista, e o Green, que é o tecladista. São 4 personagens, o que nesse gênero de jogo dá a entender que eles vão ser diferentes em gameplay. Algo que esse tipo de jogo gosta de fazer. Mas as semelhanças acabam por aí, porque na verdade, em vez de você fazer outra campanha com cada um dos personagens ou outras missões, todos os 4 são parte de uma missão só. E você tem essa mecânica que é voltada para você trocar entre os 4 integrantes no meio da jogatina, de uma forma meio que rápida, o que expande altamente a gama de combos e a variedade da gameplay. Afinal, eles jogam de forma diferente, eles têm habilidades diferentes. Por exemplo, o que a gente tem na demo, que é a Blue e o Red, eles estão usando respectivamente espadas e manopla. E essas mecânicas básicas ainda são padrões, tipo, tem um combo comum, tem um golpe pra você lançar alguém pra cima, tem como você dar um TP pros inimigos pra continuar um combo, e etc. Mas o jeito que você realmente luta é diferente de cada um. A espada, ela é bem balanceada, eu acho que ela é mais ágil até então, e as manoplas, ela tem uma mecânica de carregar seu soco, pra você quebrar defesas e dar mais dano. Embaixo da sua barrinha de vida, você tem uma barra chamada Flow, que ela te permite dar alguns tipos de golpes especiais. Cada um dos personagens tem 4 desses golpes especiais e requerem um tanto diferente de flow para funcionarem. Por exemplo, a gente tem esse projéteis da Blue, a gente tem esse ora 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 do Red, e no fim do dia serve muito bem para você engatar em outros combos com outras habilidades e outros personagens. E por ser mais simples, você não precisa segurar para trás, segurar para frente, não sei o que, você só aperta o gatilho e aperta um dos botões de rosto do controle. Além do mais, eles também carregam bem rápido, eles carregam quando você vai batendo nos inimigos ou quando você defende. Então não adianta ficar muito guardando pro Natal, é muito melhor você ficar só gastando ele ativamente. E fora isso, você também tem o Hyper Mode, que assim como dos outros jogos desse gênero, tem sempre aquela transformaçãozinha que deixa você muito tunado. Aqui não é diferente, você consegue essas máscaras fodas e seus golpes mudam, principalmente os do Flow, que ficam muito mais efetivos. No quesito de defesa eu passei um pouco mal, mas foi mais porque eu não me acostumei direito. O jogo ele tem um sistema de defesa, que na verdade é um sistema de você aparar, e dá pra você imaginar como, por exemplo, a defesa do Metal Gear Rising ou do parry do Railguard, que embora sejam muito efetivos e, assim como no Genokids, eles dão uma certa recompensa por você ativamente estar defendendo, além de você não ser acertado, é claro. Eles requerem um pouco de você ter um timing, assim. E tem algumas situações que eu fiquei no Genokids que eu passei muito mal. Mas, especialmente no Genokids, você tem como trocar de personagem. Afinal, se um personagem toma um hit, ele vai ficar atordoado e pode vir outro defender. E é nisso que vem outro defender, você pode ficar trocando entre os personagens pra ir continuando um combo. Porque alguns golpes você ainda tem outro personagem na tela. Por exemplo, a gente tem esse da Yellow. Bumper cars. No campo visual, esse jogo ele usa a técnica de cel shading, que ela é muito mais comum em animações e até alguns jogos como Borderlands, por exemplo, que é basicamente você não iluminar do jeito realmente realista, mas você iluminar de um jeito meio cartoonizado, pode ser assim. E pra ser sincero, mesmo, o que eu senti mais vibe nesse jogo, tipo em questão gráfica, foi certo joguinho que talvez vocês conheçam, que é o Ben 10 Protector of the Earth, lá do PS2, lá que é o jogo do Ben 10
muito foda. É muito específico? Talvez, mas é realmente bem similar. O design dos personagens dele é ok, dá pra extrair um pouco da personalidade deles e tal. O que eu gostei mesmo foi quando eles ficam naquele modo de hype lá, que é aquela transformação, tá ligado? Que eu acho que ficou muito foda esses designs aí, com as máscaras e tal. Game talvez não dê pra perceber muito, porque, né, vai ter, tipo, toda essa caralhada de projétil na tela, mas é bem bonito. Por causa do jogo ser sobre uma banda, dá pra imaginar que a trilha vai ter algo de especial. Mas como é a primeira vez que eu tô jogando e a demo é bem curtinha, não deu pra aproveitar muito bem isso aí. Mas por enquanto tudo que a gente tem é uns trechinhos no SoundCloud. Genokids ele começou o desenvolvimento dele lá em meados de 2019. E na equipe, que tecnicamente é uma dupla, são literalmente um artista e um programador. Então não foi um dos processos mais fáceis, mas volta e meia ele apareceu no meu recomendado do Twitter, quando ele funcionava ainda. Então foi muito legal ver que eles se lançaram um Kickstarter depois de ter falhado uma vez, e eles voltaram com tudo, com o jogo sendo financiado em menos de 24 horas. Além deles conseguirem aqueles tais objetivos estendidos, que é tipo quando você consegue dinheiro a mais. Manda salve, Veiga da edição, com a voz esperançosamente menos anasalada. E eu vim falar dessas metas estendidas porque elas já bateram uma caralhada de metas já e eu tenho que falar sobre, pra, né, dar toda a informação. Bom, primeiro a gente tem o jogo ser fundado, bem direto ao ponto, né? Segundo, a gente tem o Colisão de Batalha, que seria tipo um modo horda lá Bloody Palace do Devil May Cry. Terceiro, tem uma versão tunada dos chefões pra você voltar depois de você terminar o jogo, que é um conteúdo pós-game legal. Quarto, são os desafios secretos, tipo missões em realidade virtual do Metal Gear Rising ou as missões secretas do DMC mesmo. Em quinto, temos o port para Nintendo Switch, que faz essa animaçãozinha da Blue fazer bem mais sentido. E em sexto, temos uma revisitada no sistema de parkour do jogo, que foi a última meta que bateu. A campanha de Genokids vai até o meio da próxima semana que saiu esse vídeo, lá pro dia 10 de maio. E ainda falta 2 metas para serem batidas. Uma delas sendo outros movesets para cada personagem, que a gente já teve uma palhinha com esse machadão foice muito da hora. A outra sendo uma dublagem completa mesmo, que, embora tenha algumas cenas da demo que tenham dublagem, não vai ser um padrão, porque dubladores bons são, e francamente deveriam ser, caros. Porque, né, tem que valorizar o trabalho dos dubladores, né? Enfim, de volta ao Veiga do passado, que na verdade é o Veiga do presente, que na real é só o Veiga da gravação, Veiga da edição, tchau. A única coisa que realmente me preocupa na hora de lançar um jogo é que ele vai ter uma duração meio curta. A intenção deles é almejar umas 3 ou 4 horas de jogo. O que é entendível, a preocupação de você fazer um jogo muito longo, que pode acabar, tipo, alongando muito mais a gameplay do que ela deveria ser. Acaba deixando o jogo inflado demais, com, tipo, conteúdo de encher linguiça. E dá um destaque a mais para uns momentos específicos do jogo em si. Porém, eu não vou negar que seria legal um conteúdo a mais, tipo, algumas expansões, ou só umas recompensas legais para você repetir o jogo, criando meio que um fator replay, que sejam interessantes e façam que os jogadores queiram pegar no fim do dia. Eu não duvido que esse jogo vá ter, porque eles já falaram que vai ter alguns negocinhos que são bem interessantes ali de você explorar. Porém, o jogo não tem nem data de lançamento estipulada ainda. Inclusive, eu até duvido que seja esse ano. Então, por enquanto, eu separei umas 3 recomendações para você jogar enquanto você espera. Bom, eu citei esse jogo a análise toda, mas quando literalmente eles falam que uma das maiores inspirações deles foi Devil May Cry, quem sou eu pra contrariar, né, velho? Eu menciono especificamente o Devil May Cry 5 por ele ser o que mais se aplica no caso desse jogo. Não só tem 3 personagens com gameplay diferentes, mas só o Dante já tem 4 modos que você troca igual o Genokids, que é pela setinha. E muda um pouco a gameplay a ponto de você se beneficiar muito de aprender quando trocar para Trickster, de Hero Guard, para Swordmaster e esquecer o Gunslinger, porque KK, Gunslinger. Claro que tem outros 4 jogos da série, então se você quiser muito contexto e não se preocupar para ver um vídeo na internet, tem muito conteúdo para você ir atrás e vai te deixar ocupado por um bom tempo. Só imagina como seria uma banda com os protagonistas dos 5. Tá, eu admito que eu não sou muito versado em Kingdom Hearts no geral, e tudo que eu conheço foi vendo o jogo, ou alguém me explicando um plot, ou jogando Birth by Sleep, que foi o único que eu toquei na minha vida, por exemplo. Mas os fatos não mentem. A maioria das pessoas que eu vejo falando de Kingdom Hearts exaltam o jogo de uma forma insana, falando de como marcou a infância deles e como é um must play. A Nuke Fist, que é a criadora do Genokids,
também disse que foi uma grande inspiração na hora de fazer o jogo. E dá pra ver, os comandos e até o menuzinho que você tem que abrir pra usar as habilidades são bem característicos. Só que na minha opinião, o Xenokids ele tem uma sensação bem mais pesada que combina com o metal do jogo, tipo, por ser uma banda de rock. Ao contrário do Kingdom Hearts, que se beneficia mais de ser algo mais mágico e suave, por literalmente se passar em mundos da Disney, por exemplo. Mas enfim, essa segunda recomendação só não vai se perder da linha do tempo de Kingdom Hearts, porque realmente não tem volta. E na terceira recomendação, eu volto a citar a surpresinha da Bethesda e da Microsoft do começo do ano, que é o Hi-Fi Rush. Ele também é um jogo no estilo do Xenokids, só que ele foca muito mais no sentido musical e rítmico da coisa, onde tudo literalmente está em sincronia e você tem que seguir as batidas da música. E embora o Xenokids não tenha essa parte de você bater no ritmo da música, ambos os jogos eles tratam a trilha sonora mais como um personagem do que realmente só como uma música que você só ouve e esquece. Eu pessoalmente acho isso muito legal, um dia eu ainda quero trazer um vídeo só sobre esse tipo de música e o leque de ideias que isso acaba abrindo para você desenvolver mais jogos de formas diferentes, assim como Hi-Fi Rush foi, que Xenokids provavelmente vai ser. Eu só acho bizarro como criadores de um jogo tipo Devil Within, eles conseguiram se juntar para criar alguma coisa no tipo de Hi-Fi Rush e ainda dá certo. E essas foram as 3 recomendações que eu tive. Como eu disse, o jogo não tem data de lançamento ainda, e as plataformas que ele tá almejando lançar é mais para PC. Porém, se eles atingirem alguns stretch goals, lá alguns objetivos estendidos, eles conseguem lançar para outras plataformas. Afinal, isso custa dinheiro, você precisa ter um dev kit, e é meio complicado para lançar se você não tem preparação para esse tipo de coisa. Na descrição vai ter alguns links, como a página do jogo na Steam com a demo, e o Kickstarter, caso você queira apoiar. Além de ter também os jogos que eu recomendei. Já aproveita que você desceu aí para a descrição e já faz o ritual padrão, que é deixar o gostei e se inscrever para ter mais vídeos desse tipo. Deixar um comentário, seja sobre o vídeo, o jogo ou qualquer outra coisa. Acessar meu canal para ter mais conteúdos desse tipo e me seguir nas redes sociais, Twitter e TikTok, @VegaPinguim em ambas. E é isso. Eu me despeço por aqui. Eu fui o Vega e tchau.